A vereadora Paola Miguel definiu suas emendas impositivas para o orçamento deste ano. A parlamentar decidiu aportar recursos em algumas ações mais gerais, mas também investir em ações específicas para a saúde, que fortalecem equipamentos e projetos importantes para a cidade. A emenda impositiva é o instrumento pelo qual os vereadores podem apresentar emendas à lei orçamentária anual, fixando recursos do município para determinadas obras, projetos ou instituições. Cada vereador terá o direito de destinar ao todo 2,7 milhões de reais. A metade dos recursos será destinada obrigatoriamente para o setor da saúde. A vereadora apostou no incentivo à estruturação na área da saúde mental. Aqui, para o Cândido Ferreira, foram destinados, no total, R$ 265 mil. Os recursos para aquisição de equipamentos e materiais de consumo já foram repassados pela instituição para 2 centros de atenção psicossocial, os chamados CAPs, e um projeto. A gente destinou 50 mil, né, de custeio, né, e 215 mil de investimento, isso distribuído entre o CAPS Antônio Orlando, o Carretel e também para o consultório na rua, né. A gente fez uma conversa inicialmente, né, com as gestoras, né, desses 3 serviços, para a gente entender quais seriam os investimentos que a gente precisaria fazer, né, principalmente a diferença entre eles, seria custeio ou investimento. O consultório na rua inicialmente apresentou um desejo para a gente de uma aquisição de um ultrassom portátil, né, justamente por se esbarrar muito com pessoas em situação de rua, né, mulheres grávidas, e ali na necessidade de você verificar também as condições do bebê, né, e tudo mais. Então a gente pensou numa emenda que pudesse suprir essa necessidade. O Carretel e o Antônio Orlando, né, o Antônio Orlando principalmente, apresenta uma necessidade de investimento no próprio local. Então o desejo de construção de horta, de algumas reformas, né, para deixar ali os usuários mais confortáveis, e o Carretel, que é um CAPS infantil, né, a necessidade de trazer até algumas coisas mais lúdicas no campo da brincadeira, para que também os usuarinhos, né, tivessem ali um maior conforto para participar do serviço e que tivessem também interesse em dar continuidade ali aos tratamentos. Fundado em 1924, o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira é uma entidade filantrópica que, desde o seu início, acolhe, cuida, trata de forma gratuita de pessoas com transtornos mentais ou dependência química. A instituição conta com mais de 40 unidades de saúde mental em Campinas, sendo 10 unidades com funcionamento 24 horas, prestando assistência a crianças, adolescentes, adultos e idosos, muitos deles em situação de risco, vulnerabilidade e baixa renda e excluídos socialmente. Quando a gente pensa no Cândido Ferreira, né, que tem 99 anos aqui na cidade, a gente tem uma história muito longa, e principalmente quando a gente fala recentemente da luta antimanicomial, para que a gente consiga pensar numa política pública de saúde mental que seja transformadora e que consiga acolher a nossa população. Com a verba repassada, as paredes externas e internas do CAPS Antônio Orlando, no Jardim Pauliceia, ganharam uma nova pintura. Segundo a terapeuta ocupacional e gestora do centro, ainda está prevista a compra de outros materiais e equipamentos. Os recursos foram de extrema importância, né, para a ambiência do CAPS, então a gente melhora toda a parte física, né, toda a característica visual, e aí a gente vai conseguir, com os recursos da Paola, né, dessa doação, né, da emenda, potencializar então o nosso cuidado. Ainda com o recurso, Paula disse que será possível adquirir uma máquina de fazer camisetas e, com isso, conseguir mais verbas para o CAPS, que atende pessoas com sofrimento mental grave e persistente por conta da dependência de álcool e outras drogas. Isso vai ajudar a gente bastante a não gastar com o terceirizado, né? Então a gente acredita que isso vai potencializar também, assim, tanto que o CAPS seja visto pela sociedade de uma outra forma e que o cuidado seja cada vez mais valorizado, né? Quando a gente pensa na emenda impositiva, ela consegue fazer com que a gente dê prioridade, muitas vezes, para alguns espaços que são esquecidos pelo poder público. A gente não pode achar que isso vai suprir a necessidade de investimento do executivo.